PL 1904. Você tá perdido? É, porque de um lado a gente tem uma galera chamando da PL dos... E do outro lado a galera chamando de PL anti-aborto. E afinal de contas, do que se trata essa PL 1904 que tá todo mundo falando? Eu fiz a leitura completa dos artigos que estão criticando essa medida e também assisti o vídeo completo do Nicolas Ferreira. Mas eu fiz mais que isso. Eu entrei no site do gov.br, acessei o projeto de lei e fiz a leitura completa. São 15 páginas de projeto, mais umas 3 páginas de referências. O que as pessoas que criticam a PL estão dizendo? Eles alegam que essa PL é um absurdo, primeiramente, porque retira da mulher o direito de fazer um aborto em caso de... independente da idade, da condição social ou da segurança gestacional. E segundo, porque passa a equiparar o aborto ao homicídio simples, colocando as mulheres que fazem aborto com uma pena superior à dos próprios... Basicamente é isso que a gente tem ouvido. E o que estão dizendo os autores e os apoiadores desse projeto de lei? Vamos ao vídeo do Nicolas. Esse vídeo não é somente para poder desmentir, é para principalmente falar a verdade sobre o PL anti-aborto. Vamos lá. E vamos voltar um pouquinho no tempo para você entender. O Conselho Federal de Medicina proibia a assistolia fetal em casos de acima de 22 semanas. Afinal de contas, o que é isso? A assistolia fetal é um procedimento onde é colocado cloreto de potássio através de uma agulha no coração da criança para gerar uma parada cardíaca e ela morrer dentro da barriga da mulher. Esse procedimento, sem um anestésico, é proibido pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, ou seja, isso não faz nem em animal, porque obviamente gera uma dor surreal na criança. Daí, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu essa resolução do Conselho Federal de Medicina, ou seja, permitindo que, após 22 semanas, dentro da barriga, possa se fazer aquele procedimento lá que gera parada cardíaca na criança dentro da barriga. Nós, juntamente com o deputado Sóstenes, fizemos o quê? A gente disse, opa, tá errado. Isso daí deve ser considerado um homicídio. Afinal de contas, você tem diversos casos de bebês que nasceram prematuros, ou seja, com 22 semanas. Isso aqui não é, eu acho ou não que é vida. É vida. Gêmeas que nasceram com 22 semanas recebem alta do hospital após 130 dias internadas. As gêmeas estão aqui. Sabe qual é a única diferença delas para aquelas que estão dentro da barriga? Sim, que a outra está dentro da barriga. Ah, Nicolas, mas essas meninas aqui não foram vítimas de fruto de estupro. Suponhamos que eu dissesse, essas duas aqui são vítimas de estupro. Você mataria elas agora? Ou com licença? Bom, vimos o que os dois lados têm a dizer. Agora vamos ver o que diz o projeto de... Projeto de Lei 1904 de 2024. Artigo 1º. Esta lei altera o Decreto de Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, a fim de acrescentar 2 parágrafos ao artigo 124, um parágrafo único ao artigo 125, acrescentar um parágrafo ao artigo 126 e acrescentar um parágrafo único ao artigo 128. O que é esse Decreto de Lei 2848, gente? É o nosso Código Penal. E o que dizem esses artigos que eles querem alterar? Artigo 124. Provocar aborto em si mesmo ou consentir que outro provoque. Pena, de 1 a 3 anos. Aborto provocado por terceiro. Artigo 125. Provocar aborto sem consentimento da gestante. Pena, reclusão, de 3 a 10 anos. Artigo 126. Provocar aborto com consentimento da gestante. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. O que significam esses artigos, gente? Significa que no Brasil o aborto já é considerado crime, ok? Aqui no Brasil a mulher só tem o direito de optar em realizar o procedimento de aborto, gente, se ela for... ou então se ela correr risco gestacional. Em todos os outros casos, isso já é criminalizado e já tem as suas penas correspondentes. Quais são as alterações que o projeto propõe? Alteração do artigo 124. Quando houver viabilidade fetal presumida em gestação acima de 22 semanas, as penas serão aplicadas conforme o delito de homicídio simples, previsto no artigo 121 deste Código. A alteração proposta para o artigo 125 e 126 é a mesma. Quando houver viabilidade fetal presumida de gestação acima de 22 semanas, as penas serão aplicadas conforme homicídio simples. A alteração do artigo 128. Se a gravidez resulta de... e houver viabilidade fetal presumida em gestação acima de 22 semanas, não se aplicará a excludente de punibilidade prevista nesse artigo. Na prática, qual que é a alteração que esse projeto de lei quer fazer no nosso Código? Que mulheres e meninas com gestação acima de 22 semanas, mesmo em caso de... não tenham direito do procedimento de aborto e sejam penalizadas com uma pena de homicídio simples. E qual é a justificativa para essa alteração? A justificativa é que no começo desse ano, em abril mais ou menos, o Conselho Federal de Medicina conseguiu na justiça uma liminar para proibir a assistolia fetal nas mulheres, mesmo em caso de... E o que é de fato essa assistolia fetal, gente?
A assistolia fetal é um método recomendado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, quando a gestação é interrompida acima de 20 semanas, segundo as últimas diretrizes divulgadas em junho de 2023. A assistolia consiste na injeção de determinados agentes farmacológicos, geralmente cloreto de potássio, para interromper os batimentos cardíacos do feto, que depois é retirado da barriga da mulher para completar o procedimento do aborto. Sem a conduta da assistolia fetal, a interrupção da gravidez tardiamente não pode ser realizada, porque o direito na lei é para um aborto que tire a vida do feto, mas a indução do parto nessa fase gestacional pode levar ao nascimento de bebês com vida e com risco de diversos problemas de saúde, com questões neurológicas, e a lei não define limite de idade. Então, gente, a assistolia ela é um procedimento mundial, recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A justificativa para a proibição seria o sofrimento do feto nesse processo. Mas se esse procedimento provoca tanto sofrimento ao feto, por que a Organização Mundial da Saúde o recomenda? Porque todos os estudos científicos e todas as áreas da medicina já comprovaram que o processo de assistolia fetal é indolor para o feto, gente. Importante lembrar que o procedimento do aborto, ou mesmo esse procedimento da assistolia fetal, não acontece com 8, 9 meses de gravidez, tá, gente? É um procedimento exigido e recomendado apenas para esse período de 20 e poucas semanas. E por que algumas interrupções de gravidez acontecem apenas nesse período? Segundo os estudos científicos e sociais da área, gente, isso acontece por conta de diversos fatores sociais, econômicos e políticos que cercam a situação da vida. Importante a gente lembrar que 83% dos abusos sexuais contra a criança acontecem dentro de casa. E além de todas as dificuldades para se reconhecer as mudanças que acontecem durante a gravidez, também existe o medo, o receio, a questão familiar que envolve essa gravidez. Casos que chegam a precisar de um procedimento desse, gente, são muito raros. Porém, eles acontecem normalmente com crianças, com meninas muito novas, que passaram por essas situações de violência dentro de casa. Além disso, a gente tem casos também de crianças que são colocadas em cárcere privado porque os pais não querem que a criança faça o procedimento, mesmo sendo um direito garantido na lei. E a gente assistiu recentemente no Brasil um caso. Bom, aqui conclusão que a gente chega disso e depois no final eu vou dar a minha opinião. Existem algumas inconsistências no discurso do Nicola. Primeiro ele começa dizendo que vai desmentir as notícias e trazer a verdade sobre a PL, e ele confirma exatamente o que as notícias estão dizendo. Que o projeto de fato retira da mulher o direito de fazer o aborto acima de 22 semanas de gestação em caso de... e coloca para ela uma pena superior à do próprio... Isso foi confirmado pelas próprias palavras dele. Quando ele diz que a assistolia era um procedimento proibido, isso foi proibido recentemente aqui no Brasil através de uma liminar da justiça pelo Conselho Federal de Medicina. Porém, é um procedimento mundial garantido pela OMS. E para justificar o absurdo, ele fala que nem na medicina veterinária eles fazem assistolia fetal. No caso, sem anestesia. Isso não tem a ver com o sofrimento da criança, até porque na medicina veterinária não tem criança, e não tem a ver com o sofrimento do feto, gente. E sim, gente, feto não é considerado uma criança. Inclusive, tem um termo para isso, o nascituro, ser humano já concebido que se encontra em estado fetal dentro do ventre materno. Por conseguinte, ainda não veio à luz. Ou seja, gente, não é tido como uma criança ainda, é um feto, tá? Então, utilizar o termo criança é simplesmente para fazer um sensacionalismo e causar na gente uma sensação ruim. Os estudos já comprovam que a assistolia é indolor pro feto, tá, gente? Tanto pro feto humano quanto pro feto animal. Os cuidados com o procedimento não tem nada a ver com o sofrimento dos fetos, gente. O cuidado com o procedimento é porque é um procedimento delicado para a mulher. E depois o Nicolas mostra um exemplo de crianças que nasceram prematuras. Gente, uma das maiores complicações de uma gravidez é um nascimento prematuro. Pode trazer problemas severos às crianças. Traz dificuldades severas aos pais. Muitas não sobrevivem, muitas arrastam a vida com diversos problemas, mas sempre existe aqueles milagres, sabe, gente? De um feto ainda em formação, vir à vida, se tornar uma criança e sobreviver com saúde, felicidade e amor. Então a gente não pode usar isso como exemplo de nada, gente. É até cruel. Assim como é cruel você pegar a imagem da mãe com as duas crianças prematuras no colo e perguntar se você mataria aquelas crianças porque elas são frutos de... Pelo amor de Deus, gente. Aborto não é matar criança. Aborto é interrupção de gravidez. É traumático. É tenso. Traz diversos problemas. Tem diversas questões. Mas não se trata do feto. Se trata da mulher. E afinal de contas, qual que é a minha opinião sobre tudo isso? Esse projeto me parece muito mais uma picuinha política, muito mais uma briguinha ideológica do que algo que realmente importa pro povo brasileiro. Tanta coisa importante pra gente cuidar, tanta coisa importante pra gente resolver e melhorar nesse país, e a discussão é essa. A omissão e distorção de uma série de informações
para vender uma ideia moral e ideológica que violenta o direito das pessoas, não tem condições, gente.